Hoje nós estamos recebendo aqui no Rádio Revicidade, falando aí da semana do mês do amarelo, Setembro Amarelo, que é dedicado ao trânsito, né? E a semana também do trânsito, né? Tem a semana do trânsito também que estamos vivendo, né, Rodolfo? O Emerson Luiz Andrade é o secretário de Trânsito e Mobilidade de Brusque, ele está conosco aqui para falar das ações que acontecem e como é que ele encara essas ações e como é que ele está observando o nosso motorista, né? O utilizador aí das vias dessa semana de trânsito. Emerson, bom dia, tudo bem com você? Bom dia, Dirley, bom dia, Rodrigo, Valdomiro, Jefferson e Felipe. Já marcou, Felipe? Já marcou. Mostra que já é da casa. Eu não sei se é bom marcar assim, as pessoas dizem assim, não sei se o cara do trânsito quer que me marque, né? Melhor que não, né? Ainda bem que ele tá começando a dirigir agora, né? Boa, hein, Felipe? Nosso time, né? O Filipão, você veja aí, Filipão é de poucas palavras. Muito. Mas extenso e sorriso, sempre simpático. Sempre solícito aqui, né, cara? Que não deixa, sempre deixa o time, né? Tranquilo. Orquestrado aqui, né? Exatamente. Então, bom dia a todos os ouvintes também. Dirley, obrigado pelo convite, né? Falar de trânsito é extremamente necessário, principalmente quando nós chegamos num período onde desde 1997, quando instituiu o Código de Trânsito Brasileiro, e agora na hoje 25, terça-feira, nós completamos 28 anos do Código de Trânsito Brasileiro, do novo Código de Trânsito Brasileiro. E a gente tem ainda esse hábito de chamar novo código, mas não é tão novinho assim, né? Novinho é o Felipe, pô. Qual a idade, Felipe? Pô. Já tinha 10 de código. Saudade, né? O Felipe, quantas instruções de trânsito tu teve na tua formação escolar? Quantas vezes consegues lembrar? Formação escolar. Quantas? 2. Desse teu período de escola, ensino fundamental, ensino médio, duas palestras. E aí, quando eu chego num período desse, 28 anos do Código de Trânsito Brasileiro, ao invés de a gente comemorar, eu fico extremamente triste, cara. Deveria ter mais. Todos os nossos gestores falharam até agora. Falharam. A educação para o trânsito, ela é lei e deveria ser aplicada dentro das escolas do ensino da pré-escola até a faculdade, desde 1997. Se nós perdemos vítimas, nós estamos perdendo pessoas no trânsito, parte dela é por essa omissão do Estado, União, município, porque nós não nos preocupamos com a educação para o trânsito. Situação, Dirley, ouvintes, Rodrigo, o Valdomiro e Felipe, que queremos, e desde quando o propósito de vir assumir o município de Brusque, eu já tinha analisado os números, e quando fala número tem que tomar cuidado, porque são pessoas, são 214 pessoas que morreram em Brusque nos últimos 10 anos. 15 neste ano, mais do que o ano passado. Uma dos meus propósitos, e não era eu não culpo, né? Não era um plano de governo do André e da equipe, instituir a escola pública de trânsito. Mas eu não tenho como, daqui a 18 anos, hoje o Felipe era para ter todas as informações sobre normas gerais de circulação e conduta, direção defensiva, cidadania, porque não precisa formar um motorista. O objetivo da escola pública de trânsito não é formar um motorista, é formar um cidadão para o trânsito. Perfeito. Que ele possa ser um bom pedestre, um bom ciclista, né? Nós não teríamos o problema com o autopropelido se a gente já tivesse a educação para o trânsito. Então, né, é de parabenizar primeiro, né, o André por ter acreditado e aceitado a proposta de instituir a escola pública de trânsito. Já passou nas 2 votações na Câmara, tá com ele para a gente sancionar. Para que a gente possa aplicar dentro do município de Brusque e ser referência, como foi referência o autopropelido. Nós batemos no peito aí, chamamos a responsabilidade. Eu lembro que o Rodrigo, eu ouvia, né? Eu digo, mas por que o município não faz nada, né? Por que fiscaliza, os caras estão andando aí? Hoje é mais comum ver com o autopropelido com capacete do que sem. Tem que ser dito que melhorou, tá? Não, acho que visualmente, né? E detalhe, visualmente, primeiro, o vale tudo que estava antes, primeiro fizeram a lei, para depois fazer. Exato. Geralmente é o contrário.
Primeiro se faz a preparação para depois a lei e se discute a lei. Exato. Mas de qualquer maneira se chegou a essa que vocês estão comentando aí. Então assim, não é razoável que caia na mão do município, né? Esses problemas, e a gente tem que, é como se tivesse que trocar um pneu de carro em movimento. Pô, não dá, cara. E é o que a gente pega. E é o que nós encontramos o cenário do município de Brusque. Então nós temos que fortalecer, e uma das políticas públicas, e não é uma ação de governo, tem que ser uma política pública, a Escola Pública de Trânsito, com projeto, com planos de redução de mortes, que seja palpável, que seja execuível. E agora o próximo passo é executar esse projeto, né? Elaborar, na verdade, né? Eu já tenho as diretrizes dele, elaborar um projeto para que a gente possa executar a fiscalização. E aí envolve, de lei, ouvinte, envolve fiscalização. Eu preciso aumentar o efetivo. Não tem mágica. São duas coisas que a gente deixa bem claro. Uma é a educação para lá os novos condutores, daqui a 10 anos. Pegamos as crianças de 8 anos de idade, 7 anos. Então, um projeto continuado, diferente, né? E complementar ao que já tem Transitolândia, ao que tem o ProERD, ao que tem o Trânsito Quiz. Ali são 3 séries, a 4ª, a 5ª e a 6ª série. Sim. Eu preciso na pré-escola, eu preciso lá no CI. Eu preciso, porque o melhor fiscalizador de trânsito que tem é a criança. Ensina a criança como é que é as normas corretas, ele chega dentro de casa e cobra do pai, cobra da mãe dentro do carro. Então nós precisamos de um programa continuado para que então lá na frente a gente possa ter um resultado diferente. Mas imediatamente eu preciso fiscalizar. Então para isso eu preciso aumento efetivo, eu preciso colocar a fiscalização eletrônica no município, que vai ajudar a fiscalização, eu preciso do vídeo monitoramento. Então eu preciso de estratégia, eu preciso implementar essas estratégias para que a gente possa reduzir uma meta audaciosa, mas não é nada, né, mirabolante. Eu preciso reduzir a 0 o número de mortes do município de Brusque. Eu não posso entender que a pessoa que avança um sinal vermelho, que passa um carro no outro lado e atropela, ou né, uma colisão com ciclista, com motociclista, entender que é normal. E a Semana Nacional de Trânsito vem para essa reflexão. São 28 anos. E o que a gente conseguiu mudar em 28 anos em termos de trânsito? Em termos de morte no trânsito? 40 mil por ano que morrem. Uhum. 15 pessoas que morreram já no município, e não chegou o FENARRECO, e não chegou as férias de fim de ano, não chegou o verão ainda, que há um aumento de veículos, principalmente rota de praia, de balada à noite. Isso preocupa, isso assusta. Eu te pergunto o que mudou nesse tempo aí, Ana? Não, se eu poderia fazer uma análise mais crítica do CTB, e eu vivencio, eu fiscalizo, diariamente isso, eu fiscalizo o trânsito há 35 anos. A minha atividade profissional trânsito é anterior ao novo código, desde 1992. Então, além de fiscalizar, eu também, já naquela época, eu fiz o curso de instrutor de trânsito, participar desse processo educacional. Eu posso dizer que o novo código tem 2 marcas assim que são indeléveis. Foram acertos: capacete e cinto de segurança. 2 acertos. Assim, ainda o cinto de segurança, nós temos ainda uma resistência das pessoas, de muitas pessoas, de não usar no banco de trás. As pessoas se acostumaram a mostrar para a fiscalização, como se enganasse a fiscalização, está enganando a si próprio, né? Eu vou usar aqui, o motorista utiliza, o carona do banco da frente utiliza, porque é aquilo que nós, policiais, observamos, o que o agente de trânsito observa. E os bancos de trás? Eu convido, eu não tenho, hoje, né? Hoje eu já não atuo na abordagem. Esporadicamente eu coloco a farda e saio com os agentes, para liderar uma blitz, para fazer uma fiscalização. Mas não é a minha rotina. Mas eu não me arrisco em dizer de que cada 10 veículos que nós abordar agora, e aí os ouvintes que estão aí, olha para o banco de trás, né, pelo retrovisor ali, pergunta para o passageiro do banco de trás, está de cinto aí, cara? De cada 10 que a gente abordar, 7 não vai estar usando o cinto de segurança, sem medo de errar. 7 não vão estar usando o cinto de segurança. Aí a curiosidade, você faz ideia quantas multas já se deu por conta da falta do cinto de segurança
No banco traseiro? Não tem. Porque eu acho que é mais comum a parte dianteira, tanto do passageiro como do outro. Exato. Como os códigos, aí teria que ser um trabalho de metodológico, né? Vamos fazer agora a anotação dos bancos de trás. Quando faz a anotação não identifica. No banco de trás que tem dois códigos. 2 pontos, né? Então aí talvez... Também, tem que ter abordagem, né? Tem que ter abordagem, tu não consegue ver se seria 2 pontos? É que tem 2 códigos de desdobramento, código para o condutor e para o passageiro. Só que no passageiro não vai identificar se era o banco de trás ou o banco da frente, e aí o agente de trânsito teria que anotar no campo de observação, mas por números eu não consigo identificar. Ele só identifica o que é condutor e o que é passageiro. Agora, no visual, os agentes conseguem identificar quando o sujeito não... Acho que é mais difícil, né? Mais difícil. No visual lá, digamos, o pessoal tá ali naquela rotatória da Rua Nova Trento. Ok. Ali ele é agente de trânsito não só para orientar o trânsito, mas também para verificar alguma irregularidade. Isso, muito perfeito? Bem. Perfeito. Ali isso consegue identificar? Consegue. Essa questão do banco de trás é mais difícil, como pois é, exatamente mais isso. Difícil, é mais difícil. Trás, não, tem que partir para abordagem. Isso é uma amostragem mesmo. Nós vamos para a rua e vamos abordar. Das abordagens, nós conseguimos, aí eu trago esse número, são 70% não utiliza o cinto de segurança no banco de trás. Certo. É muito grave. E a maioria das mortes? A maioria é esses impactos. Morte e lesão, né? Sim. Morte e lesão. Nós tivemos agora, eu acho que uns 10 dias, tivemos uma criança, na última semana, nós tivemos uma morte que a criança foi projetada do banco de trás. Foi projetada para fora do veículo. Falando aqui em Brusque? Não, foi aqui na região. Santa Catarina. Santa Catarina. Teve, né? As crianças ficaram... Os outros foi aqui em Dayal? Ficaram com lesões, mas a bebê foi projetada para fora do veículo. Eu atendi, aqui no município de Brusque, na Antônio Raio, quando ainda estava na ativa aqui na Polícia Rodoviária, eu atendi aqui que era final de ano. Eu ia para uma reunião de comando em Florianópolis e ouvi pelo rádio um acidente aqui na reta dos Padres. 2 veículos bateram frontalmente ali. Uma reta visível, né, que né, dá para perceber a aproximação, um erro de cálculo, e aí movimento de dia 24, fila, pista simples, os 2 veículos colidiram frontalmente. A criança que estava no banco dentro de um carro, ela foi projetada para o outro carro. Nossa, e quando eu chego no local, o pai está com a criança no colo, já estava sem vida, chorando assim, me ajuda, pelo amor de Deus, minha filha está... É muito triste, tá doido. São cenas que eu vou levar, são cenas que vão ficar gravadas na minha retina por muito tempo. E não tem como, e às vezes as pessoas dizem, mas não tem como não multar, não tem como só orientar. Como que eu vou orientar? A pessoa sabe que não pode fazer isso. Não teve aquela cena que a gente até mostrou aqui, do casal levando, deve ter visto, foi em Itajaí, do casal levando a criança na mochilinha? Sim, cara. Né? Sim, aí vai ter gente que defender, mas é o único recurso que eles têm. Não faz isso. Que é o caso aqui em Brusque também da moto elétrica com 3 crianças. Criticaram. Não, mas não faz isso, não é seguro. Depois que acontece a tragédia, nada vai fazer com que aquilo volte ao estado quo. Por isso que existe a GTB, por isso que existe a Polícia Militar, é para prevenir. Porque são 2 coisas, a gente não pode dizer que as pessoas não sabem andar de trânsito, assim, não sabem andar de carro, não sei as regras. Não. Presume-se que todos aqueles que passaram pelo Centro de Formação de Condutor, aliás, que tem uma carteira de habilitação, passaram pelas regras, sabe? As mortes de lei acontecem, e ouvintes, acontecem nas coisas mais bizarras, né? É uma ultrapassagem, é um excesso de velocidade, um avanço de sinal. Não tem pessoa no mundo que não sabe que um sinal vermelho é vermelho. Que a linha amarela, quando ela é contínua, que não pode ultrapassar. As pessoas sabem. A questão da educação para o trânsito não é que a pessoa não tem educação, ela não usa a educação. Esse caso ali, ó. Exato, cara. Se a gente for olhar para essa imagem, o lado humanista vai se sensibilizar, coitado, né? Pessoas sem muito, né, condições, sem recursos. Mas 0 para segurança, cara. Zero. De segurança para criança, amor pela própria criança, cara. É a mesma situação, o carro que a criança está no meio dos bancos, do pai e da mãe ali, do motorista, do condutor. Qualquer freada, cara, aquilo ali, um carro encosta, se ele desequilibra e cai. É as pernas dessa criança, o crânio, a cabeça dessa criança que vai pro chão, aí o pai e a mãe com capacete, criança sem nada. Se a mãe se desequilibra, cai para trás. Vai cair com peso em cima da criança. Vai matar a criança, cara. Não, é falta de consciência, né? Quantas vezes eu abordei o veículo na frente do posto de polícia rodoviária, a criança, aí a mãe abaixa a criança assim no banco da frente, tá levando no colo,
Imagina a situação, né? O passageiro no banco da frente, criança lá de 4, 5 anos, sentado no colinho da mãe, bonitinho, passeando, domingo. Aí quando chega perto da polícia, o que eles fazem? Empurra a criança lá para os pés. Né? Para passar na polícia. A gente aborda, às vezes, eu já abordei e a mãe coloca a fraldinha assim para tampar a criança. Né? Que coisa absurda. Agora, o pior de tudo, antes do intervalo... É cômico, é trágico. Não, mas né? o pior de tudo é aquela desculpa, né? Que eu acho que não vou falar de você. Você é agente você é o agente, esteve na Polícia Militar Rodoviária, então eu penso que a abordagem para essa discussão é diferente da nossa aqui. Mas quem de nós já não dentro do carro não disse assim: coloca o cinto que a polícia está ali. Sim. Não é coloca o cinto para cuidar da tua segurança. Não, é para a polícia não multar. Isso é uma coisa... Exato. Não, essa é da natureza do ser humano. Cultural. Cultural. É cultural. E é isso que é o nosso desafio, de mudar isso. Não é o fato de, olha, coloca o cinto para te proteger. Não. A polícia está aí, cuidado. Mas olha, eu vejo mudança. As minhas filhas, hoje elas botam um cinto voluntariamente, sem que elas se sentem mesmo botando o cinto. Porque eu lembro, quando mudou o Código de Trânsito, eu lembro que eu já fui disciplinado, quando eu tirei minha carteira de motorista, a botar o cinto. Mas o meu pai falava assim: pra mim é difícil botar o cinto, porque a gente é de uma época que não era obrigado. Exato. Verdade. Né? Você sabe quando que eu comecei a botar cinto de segurança na minha vida? Vou dar a data exata. Fui fazer um jogo em Chapecó, do Brusque da Chapecoense. Eu, o Marcos Feijó, que hoje está na Rádio Rural de Concórdia, com quem eu falei com ele ontem, inclusive. Nós dois fomos fazer o jogo, estamos voltando numa panorama da Rádio Cidade. E ali perto da cidade de... depois de Xanxerê, Ponte Serrada. O nome da cidade é Ponte Serrada. Naquela oportunidade, isso foi em 1992, se não me falha a memória, ainda não havia obrigatoriedade do cinto de segurança. De quando é o cinto de segurança? A 97 começou a ser exigido dentro da cidade. Certo. Antes de 97, era exigido só em rodovias. Dentro do perímetro urbano não era obrigado. Qual foi a data? Porque 92 eu acho que não era. Era obrigatório da rodovia. Era? Aí desde 60. Eu estava sem. Aí, voltando, a rodovia estava cheia de buraco. Aquela rodovia que ligava o Curitibanos até a Chapecó. E à noite, a dona Marise Hartke, diretora da Rádio Diplomata hoje, ela disse: Dirley, volta, fica no hotel. E a gente olhou para cima assim, o céu estrelado, disse: não, vamos embora, né? Vamos devagar, vamos voltar. E numa dessas de buraco, era um buraco ou um cachorro? Não sei. Era um cachorro atropelado no asfalto. Eu fui tirar, no que eu tirei, meu amigo, capotei, sem o cinto, eu e Marcos Feijó. A mão do Marcos Feijó ficou aqui, ó, no meu braço aqui, ó, segurando, porque a nossa sorte, Deus é pai, não é padrasto, a nossa sorte que o banco quebrou, e no que quebrou o branco, eu bati aqui do lado e eu não fui arremessado, mas o carro foi, daquele dia em diante, eu comecei a usar o cinto, porque eu tive que aprender da pior forma, né? Da pior forma. Acidente. É uma coisa que eu sempre conto, inclusive contei para os meus filhos. Emerson, uma curiosidade: esses cursos gratuitos que vocês fizeram para os autopropelidos, tá tendo frequência nesses cursos? O que você pode falar, trazer de números, né? Porque vocês estão agora fazendo a fiscalização disso, né? Tem essa autorização, mas vocês já há um tempo estão fazendo os cursos. Esses cursos estão frequentados? O pessoal está procurando o curso para fazer excelente pergunta, cara. Eu pensei que nós íamos passar batido, eu nem lembrava de trazer essa informação. É tanta demanda, né? Mas excelente pergunta, Rodrigo. Hoje nós temos turmas realizadas. Já são 10 turmas. 10 turmas. Com 250 pessoas capacitadas. Nós temos lista de espera. Nós temos ainda turmas com lista de espera para participar da turma até novembro. Nós temos 450 pessoas inscritas no total, 250 formados. Ou seja, eu tenho mais de 200 para formar. E isso é crescente. Todo mês tem demanda. Ou seja, deu certo. Se observar, desde a primeira vez que nós conversamos aqui, muito antes ainda de eu vir para cá, eu sempre falei que esse equipamento, ele é um excelente equipamento para micromobilidade. Excelente. Só que quando eu cheguei aqui eu me assustei da forma que estava sendo utilizado esses equipamentos, né? Tava solto, tava... Então vale tudo mesmo, calçada... Isso, contramão, calçada, sem capacete. Estava da forma que
a resolução do governo federal permitiu. Explico. A resolução 996, e onde eu fui lá em Brasília, eu, vereador, aqui o Paulinho, né, coautor da lei, ele, o professor Rogério, né, da lei do autopropelido, e nós fomos até Brasília, bati na porta do Ministério dos Transportes, dizendo assim, ó, essa resolução não é certa. Não é razoável que crianças de 8, 10, 12, 14 anos conduzam esses equipamentos que acelera, vai até 32 km por hora em via pública, sem nenhuma item de segurança. Tudo era recomendável. Recomenda-se isso, recomenda-se aquilo. Bom, a lei de trânsito que obriga a andar com capacete, obriga a não beber e dirigir, as pessoas já não respeitam? Imagina uma recomendação. Não vão respeitar mesmo, né? E era o que estava acontecendo. Em Santa Catarina morreram 6 pessoas. Então, o que é que nós fizemos aqui no município, né? Então, instituímos limite de idade, obrigatoriedade do uso do capacete e a participação de um curso de capacitação, porque essas 6 pessoas que morreram foi falta de habilidade. Porque a resolução diz assim, ó, o autopropelido é igual bicicleta. Anda como se fosse uma bicicleta. Aí eu fiquei pensando, é como se as pessoas soubessem andar de bicicleta. A pessoa não sabe andar de bicicleta. Anda na contramão, anda em cima da calçada de bicicleta. Então eles só trocaram o meio de transporte. E aí ele estava desvirtuado do real sentido dele, que era essa micromobilidade. Hoje as turmas, Rodrigo e ouvintes, elas preenchem ela é um raio-x para uma constatação do real sentido desse equipamento. Nós temos lá, em relação à idade, 30 mais, 40 mais, 50, 60 mais, realmente pessoas que precisam, talvez que seja a única forma de minimamente, dignamente, de ter um equipamento para se locomover. Às vezes não tem condições de tirar uma carteira de habilitação. O que se discute hoje no Congresso, né? O preço, querem liberar de vez. Eu, particularmente, sou o contrário, né? Viabiliza que as pessoas possam tirar a carteira, mas não deixa de passar por uma capacitação. Então, o que nós fizemos? Viabilizar que essas pessoas consigam realmente ter noções mínimas do que é a norma geral de circulação, o que é a legislação de trânsito, o que é a direção defensiva, a aula prática, né? Aquilo que eu comentei no primeiro bloco com o Felipe, né? Ele teve lá 2 palestras. Hoje, se ele quiser saber dirigir, ele tem que passar por uma autoescola. Se ele não passar por uma autoescola, ele vai andar de bicicleta conforme aprendeu de criança. Mas, Emerson, tu trouxeste para mim um número que para mim ele me chama a atenção. Se você já tem 250 formados. Já receberam a carteira. Mas tem 400 para 500, né? Que seja. Sim. É um monte de gente. Expressiva, né? É uma porrada de veículo que tem aí para pessoa. Não, boa. Não significa dizer. Claro, pode ser que tenha compartilhado, obviamente. Exato. Mas assim, é um número muito expressivo. Que utiliza, né? Ou que quer utilizar. Mesmo assim, é muito expressivo. Não, isso foi se me permitem, isso foi uma ação no desespero, né? Isso foi no desespero. Nós tínhamos que botar um freio, né? Criar regras. E foi muito bem aceito. Tanto é que hoje o município de Itapema está com um projeto de lei na Câmara para aprovar nos mesmos moldes de Brusque, inclusive com o curso de capacitação. E olha que é uma cidade de turista, né? Chega agora final do ano, como é que vai botar um turista? Mas lá eles vão adequar, vão fazer uma carga horária menor, mas vão também promover, porque entende que a falta de habilidade é o que promove ali, o que está motivando os acidentes. E eu tenho um colega, tinha um colega, né? Um comandante da Polícia Rodoviária estadual, provavelmente já esteve aqui pelos microfones da rádio, até porque ele era muito atuante fora da capital, né? O coronel Paulo Eck Mocarzel morreu vítima de acidente de trânsito. Paulo Eck Mocarzel, o major Nolasco e o sargento Oliveira, numa reunião vindo de Aurora, ali no posto da Polícia Rodoviária de Aurora, estava fazendo a apresentação do novo comandante, e era uma hora da manhã, 2 horas da manhã, descendo a Florianópolis, ali pela cidade de Ituporanga. Acabou, o veículo saiu de pista, bateu e infelizmente os 3 vieram a falecer. Mas ele tinha uma frase que eu utilizava sempre nas reuniões de comando, que ele dizia assim, patrulheiros, se nós conseguimos, no serviço que a gente realizar, durante o dia, durante o plantão, a gente conseguir salvar uma vida, cara, já valeu a pena o nosso trabalho. E isso ficou e eu utilizo isso nas pré-eleições aqui com a GTB, nas palestras, nas formações. E aqui em Brusque nós tivemos um exemplo disso. Porque assim que nós editamos a lei da obrigatoriedade do capacete, uma semana, mais ou menos, 10 dias depois, já estavam fazendo inclusive os cursos, teve um acidente, um sinistro aqui na antiga Italianinha, aqui, Getúlio Vargas,
com a Lauro Miller. A menina, a jovem, avançou o sinal vermelho com o autopropelido, estava de capacete. Ela cortou a frente de uma caminhonete. Ela bateu com a cabeça no capô da caminhonete e foi pro chão. O bombeiro, faz uns 20 dias, faz uns 2 meses. Foi atendido, o bombeiro, quando chegou no local, ela estava desorientada, não sabia de onde vinha, para onde ia, tamanho o impacto com a cabeça, porém estava de capacete. E quando eu ouvi a notícia, eu pensei assim, valeu a pena, cara. Valeu a pena todo o esforço. Salvamos uma vida, né? Salvamos uma vida. Talvez se ela tivesse sem capacete, era mais um traumatismo craniano, se não uma morte, uma sequela irreversível. Então já valeu a pena, cara. Todo esse esforço. Deixa eu mostrar aqui, vou dar um puxão de orelha no ouvinte, não vou dizer quem é ele, mas vocês vão entender. Ele está reclamando sobre a obra do Guarani. Bota na tela, Felipe, por gentileza. Ele está reclamando, dizendo que eu vou falar 2 coisas. Primeiro, ele está reclamando que o secretário novo assumiu, prometeu consertar e ainda não foi feito. Mas ele assumiu segunda-feira, do Sabai. Do Sabai. Assumiu segunda-feira, amigo. Inclusive, ontem foi aprovada a lei aí que autoriza. Mas não é esse o detalhe. Vocês estão percebendo o que ele está fazendo, né? Sim. Será que tá com câmera corporal? Tá com câmera corporal ali, né? Tá filmando, dirigindo com o celular na mão. Pô, é aquele da Guabiruba ali? Não é aquele. Não. Tá com câmera corporal. Não é. Tá com câmera corporal. Poxa, e aí é o que a gente está falando aqui, a consciência, né? Enfim, do trânsito. Muito embora ele tenha razão, né? Da demora, né? Na demora, é justo. Público, né? Não, muito embora, mas não justifica, um erro não justifica o outro. Sim. Mas se for abordado e se for autuado, ele vai dizer, mas a pista aí, ele vai sempre colocar a culpa em outro, né? Vocês multam, mas... Teve um caso de um acidente aqui que foi na esquina da Benjamin Constant com a Auto Renault, que o carro tinha câmera fixa que filmou. Essa foi providencial, cara. Pra elucidar ali. Não, matou, tô com aquela experiência. A tese vermelho. Porra, a tese da pessoa que avançou o sinal vermelho, eu passei no sinal verde e temou. Não, foi um carro que 2 veículos. O carro vinha da Auto Renault, furou o vermelho e ele vinha da Benjamin Constant, do lado direito, aquela rua sem saída, antigamente é Pinguela. Certo. E aí o carro tinha um dispositivo de filmagem. Aquilo foi providencial. O Emerson, qual é a avaliação que vocês estão fazendo sobre a mudança no centro aqui do trânsito na Figueira, Getúlio Vargas? Que, aliás, não sei se tu viu o flagrante que a gente pegou aqui do carro que tentou entrar na contramão aquele dia. Várias manobras ali, vi, cara. Não, aquilo ali foi na França, não foi aqui. Não, aquilo não acontece. Eu tô desconfiado que o motorista... De propósito. Não, ele fez de propósito. Mas era de Brusque? Não deve ser, né? Não deve ser. Não, vamos dizer que é de Brusque. Cara, ali é complicado, assim. Que passa na cabeça. A vida cognitiva da gente aqui não consegue entender. Eu fiz a pergunta pra ti sobre o GPS, que pode parecer que o GPS mandou. Não, mas mesmo assim, com aquela placa lá dizendo que você... Barreira. Tem aquela barreira. Porque desviou da barreira, né? Tentou, viu, aí só retornou porque vinha carro. Mas qual é a avaliação de vocês da mudança da Getúlio Vargas lá? Tá positivo? Não, é excelente, né, cara? Até eu sou suspeito para falar, porque toda a análise que foi feita e toda a estratégia utilizada para as alterações foram pautadas em números, né? Em números. Qual é o VMD? Quantos veículos passam? Nós tínhamos um cenário, projetamos um cenário bem pior do que se apresentou, né? Nós tínhamos uma previsão, se as pessoas não usassem, não mudassem o seu... E aí parabenizar a comunidade, né? Parabenizar. Então, se comportando no entorno ali das obras da 1º de maio de forma, né, exemplar. Não vou nem elogiar muito, né? Mas estão usando alterar os seus horários de deslocamento. Isso reflete com menos veículo naquele horário, rotas que estão sendo utilizadas. Então a gente estava fazendo uma previsão que a Zambuja e aquela interseção, a rótula da Figueira, receberia uma demanda muito maior. Sim. Então aquela estratégia que não foi nenhuma invenção, historicamente, aí eu fui observar aqui os estudos que já tinham sido realizados, as implantações do município, aquilo ali já era algo que já foi implantado e já tinha bons resultados na época, com uma frota de veículo menor, uma população menor. O cenário hoje era diferente, corrimos o risco de não dar certo. Então a primeira preocupação foi qual a estratégia para a gente fazer de forma que seja seguro e bem sinalizado. Reunir toda a equipe de sinalização, de diretoria de trânsito e de planejamento da equipe. Bom, a partir do momento que nós conseguimos, alinhamos as estratégias, a equipe de sinalização e fizemos o simulado da inversão.
Getúlio Vargas, naquele trecho, transformar em mão única, fazer a conversão da Gustavo Richard, fazer a inversão da rua, e a Gustavo Maluf também possibilitar... Augusto Maluf, desculpa. Augusto Maluf. É tanto nome de rua, cara, que eu tive que gravar ali ao entorno. Se eu que moro aqui, já às vezes eu me enrolo, imagina tudo tá pouco tempo. Meu pai me ouviu em Florianópolis, me ouviu numa rádio, num podcast, ele assim, filho, parecia locutor de rádio. De tão rápido que falava o nome das ruas e o pai nem entendia. E eu disse, pai, tem que falar rápido porque... Sabe, esse negócio da Figueira, vou falar a percepção que a gente ouve, e eu gosto de ouvir às vezes as pessoas que trabalham ou moram ao redor. Ok. Sabe uma coisa que deu certo ali? Foi o Walter Kohler que esteve aqui, que tem um comércio ali. Foi vocês terem bloqueado o pessoal atravessar a pista para entrar no mercado. Foi outra ação pontual. Foi uma coisa que foi feita que é uma percepção de quem mora e trabalha lá. Não, foi disciplinado para quem vai no mercado e ajudou a fluir. Exato, muito bem apontado. Nós evitamos aquele congestionamento da Avenida Dom Joaquim, que quem entra na Zambuja muitas vezes ficava parado porque aquele queria entrar no mercado. Então resolvemos aquele gargalo. Tiramos 3 conflitos da interseção. Tiramos o conflito que antes a Getúlio Vargas vinha ali, a própria Augusto Maluf, que era quem queria retornar ao centro ou descer, era obrigado a passar pela rótula. Então hoje nós possibilitamos, a faixa da esquerda já retorna pela Gustavo Richard, né? E a própria Gustavo Richard transformou em mão inglesa. Então nós tivemos 3 grandes conflitos. Isso repercutiu e não era uma proposta nossa, a Avenida Dom Joaquim. A Avenida Dom Joaquim hoje, o tempo de espera no horário de pique, que demorava ali 30 minutos, 35 minutos, passou para 20 minutos de espera. Ou seja, houve reflexos. Agora, é bem verdade que pontualmente nós temos que analisar, porque assim, toda alteração ela vai ter efeitos colaterais. Então a gente, conforme aí, ouvindo também a comunidade, a gente está indo nos pontos específicos. Mas nós fizemos aquela alteração, inclusive, na Zambuja, naquele trecho da Nova Trento, até a subida ali do Morro do Cemitério, nós disciplinamos. É a mesma via, é a mesma largura, mas disciplinamos aquela pista em 2 faixas. Proibimos o estacionamento do lado direito para facilitar com que no horário de pico, das 7 às 19, para que as pessoas possam, 2 veículos, né, 2 caixas, possam vir. Quem quer entrar, subir o Morro do Hospital, sobe, ou quem quer ir reto para Zambuja, e foi uma ação também que deu certo. E quando a 1º de maio ficar pronta, é uma ideia tua deixar aquilo lá como permanente, ficar daquele jeito? Hoje sim. No início a proposta era temporária. Hoje, pelos efeitos positivos que nós estamos colhendo ali, e aí são várias pessoas, como você falou, não só aquelas que vivem no entorno, mas aquelas que passam por ali de forma rotineira. Eu tenho recebido esse feedback. Melhorou, ganhamos tempo, tá mais seguro. O pessoal do comércio gostou bastante, tá? O pessoal das redondezas lá gostou bastante. E esse efeito, a nossa preocupação era o quê? Pontual, era facilitar a vinda de quem vem do sul, dessa região sul, né? Poço Fundo, o Zantão, o pessoal 1º de Maio, a própria Zambuja, né? Que canalizasse na Zambuja, ele tinha que ter, a preocupação era não perder, ficar muito tempo na Zambuja, e tem surtido efeito. Muito bem, o tempo é nosso adversário, mas é sempre um exercício interessante ouvir o Emerson, nosso convidado, porque, veja, a entrevista ela flui muito, e trânsito é uma coisa do dia a dia da gente que... Todos nós fizemos parte, né? Exatamente, então você tem assunto aí para uma semana inteira. Mas agradeço, viu, Emerson? Um grande abraço para você. Obrigado, Dilei. Obrigado, Rodrigo, ouvintes, Valdomiro, Felipe, né? Que tenhamos aí uma abençoada quinta-feira.